Hoje nós vamos falar um pouco sobre o dia do fico, que foi o dia 9 de janeiro de 1822. O dia do fico foi o dia no qual Dom Pedro I declarou que ficaria no Brasil, daí o nome fico, e não retornaria a Portugal, em descumprimento às ordens das cortes portuguesas que ordenavam ao príncipe herdeiro, Dom Pedro, que voltasse para Portugal. Desde 1821, em 1821 havia eclodido a Revolução do Porto, na qual liberais tomaram o controle de Portugal, instalaram as chamadas cortes. Na realidade, aí já não é bem cortes. Na realidade, isso aí tem mais uma alma de Assembleia Constituinte, já não tem mais a alma das cortes do mundo medieval e da Idade Moderna, mas isso daí é outra história. E as cortes, então, começaram a, de fato, mandavam em Portugal. O Dom João VI, quando voltou para Portugal, ficou refém político das cortes. E as cortes fizeram um monte de deliberações e emitiram leis absurdas para aquele momento histórico. Uma das causas da independência do Brasil foi justamente a atuação das cortes portuguesas, Eles parece que provocaram, ou até mesmo quiseram, sob outro ponto de vista, a independência do Brasil. E, de fato, nas atas das reuniões das cortes, houve, então, deputados que até falavam que não estavam nem aí para o Brasil, que até aceitariam uma separação. De fato, as cortes provocaram muito da separação, a separação do Brasil, Bom, o fato é que, naquela altura dos acontecimentos, havia três possibilidades, havia três pensamentos nas elites, segundo Carvalho, Do ponto de vista, por ordem de preferência, era União ou Federação Monárquica com Portugal, ou seja, ficar do jeito que estava, União, que havia desde 1815, O desmembramento com monarquia, que é o que acabou acontecendo, e o desmembramento republicano, com ou sem federação, que felizmente saiu perdendo. Então, ainda em 1821, segundo o mesmo autor, ainda havia muita gente que sustentava que o melhor para o Brasil era manter a união com Portugal. Porém, as cortes, em decisão lamentável, extinguiram a figura jurídica do vice-reino, decretaram o fechamento de todos os tribunais, agências e repartições públicas criados por Dom João VI no Brasil. Todas as regiões brasileiras passariam a ser províncias portuguesas de modo fragmentado, não havendo, por exemplo, não havendo mais união, no Brasil como tal, seriam províncias que responderiam a Portugal, e havia a ordem de Dom Pedro para voltar para Portugal, que motivou o fico, As cortes também decidiram que todas as províncias do Brasil deveriam formar juntas provisórias também. O poder de Dom Pedro foi reduzido, ficando quase simbólico. Então, enquanto chegaram essas ordens das cortes, então houve uma intensa articulação no Brasil, que envolveu inclusive dois frades, o Frei Sampaio e o Frei Antônio de Arábida, que aí no convento deles, em reuniões, fizeram uma série de articulações. Inclusive foi o Frei Sampaio que redigiu a declaração do fico, a maçonaria também estava dividida, havia setores da maçonaria da sociedade que queriam, de fato, que Dom Pedro voltasse para Portugal, em obediência às cortes, mas a maioria do movimento era pela permanência de Dom Pedro no Brasil. Então, as províncias de São Paulo, de Minas Gerais, de outros lugares, se mobilizaram e redigiram petições em apoio a Dom Pedro I e pedindo para que ele ficasse, Então, Dom Pedro I, depois de pensar bastante no passado, ele havia cogitado a possibilidade de voltar para Portugal, Houve essa discussão, mas ele acabou ficando. E aí depois, então, com o apoio popular que ele viu, houve até um abaixo-assinado, etc. E então ele resolveu ficar no Brasil. Aí foi o famoso, então, dia do fico, no dia 9. O curioso é que no Diário Oficial do dia 10, o texto não é muito claro. Ele diz que ele ficaria por um tempo, esperando as cortes decidirem sobre a decisão dele de ficar um tempo. Depois, no dia 11, é que aí tem a famosa frase: como é
como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então esse é o dia ao povo que fico, saiu no Diário Oficial no dia 11. A redação do dia 10 é mais amena, diz que ele apenas teria adiado a ida para Portugal. Agora no dia 11 aparece como definitivo que ele ficou no Brasil. É evidente que no dia depois do dia do fico parece claro que aí a questão da separação do Brasil era uma questão de tempo e de fato foi uma questão de meses só, né? Já num ambiente político já não permitia mais a união, conforme eu falei, boa parte por causa do comportamento das cortes liberais portuguesas, né? O problema é que havia uma guarnição, né, de portugueses no Rio de Janeiro, liderados por Jorge de Avilés, que contava com 2.000 homens e armamento. Só que aí o Jorge de Avilés percebeu que não dava para lutar, uns dizem porque não tinha muita pólvora, e a pólvora estava sob controle dos brasileiros, né? Esse é um lugar de pólvoras, pode ser visitado lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, né? Então, aí é o que parece, né? Uns contam que a pólvora estaria com os brasileiros e o Jorge de Avilés teria pouca pólvora. No fim, ele desiste de lutar e volta para Portugal. Então, esse foi o famoso dia do fico, que realmente foi um indicativo de que a independência era uma questão de tempo. Bom, nós estamos aqui no canal, abrimos a área de membros, nível 1 e nível 2. No nível 1, custa pouco abaixo de R$5. Quem quiser apoiar o nosso canal, né, já que isso aqui tudo demanda tempo, tem uma outra equipe que trabalha comigo. Então, um modo disso, você que gosta do nosso canal, de nos apoiar, de nos estimular a continuar com o nosso trabalho, tem ali o nível 1, que é uma contribuição pequena, abaixo de R$5 por mês, na qual eu darei prioridade na resposta dos comentários, nas perguntas que muita gente me faz no YouTube. Infelizmente não dá para atender todo mundo, aí eu darei prioridade para os membros. E também está aberto o nível 2, pouco abaixo de R$20 por mês, na qual além de eu dar prioridade para responder as perguntas e também, né, uma forma de apoiar o canal, eu também vou fazer uma live exclusiva para a área de membros do nível 2, que não será publicada no YouTube para manter uma certa exclusividade e manter mais contato para a área de membros. Então já temos aí vários temas que vão ser abordados, inclusive para a sugestão de um que já se inscreveu no nível 2, nós vamos tratar então numa das lives, não sei se vai ser a primeira ou a segunda, de a nova ordem mundial e o Brasil. Já é um tema que já estava querendo abordar no canal e eu vou usar esse tema para abordar na área de membros. Também estamos pensando em termos de eleições, ainda falar sobre a guerra na Ucrânia, falar sobre França e outros locais, falar sobre os Estados Unidos, o governo Biden. Então, esses temas serão reservados para um membro do nível 2. E amanhã, quinta-feira, né, nós teremos uma live aqui aberta para todos no canal sobre a Primeira Guerra Mundial. Também será, não deixa de ser uma amostra grátis e uma coisa que só os membros terão acesso. Então você que gosta do nosso canal, tem interesse nos nossos temas, por favor, se inscreva aí no nível 2. Nós aí temos aí um número mínimo para dar continuidade ao trabalho, que seriam 20 membros para poder viabilizar, né, o nosso trabalho. Então conto com o apoio de vocês. Muito obrigado.